Olá turma, boa noite, tudo bem? Bom, na aula de hoje, que acho que é a primeira, né, do nosso... Acho não, tenho certeza. A primeira aula do nosso segundo bimestre, nós vamos começar a estudar os assuntos, tópicos e conteúdos que estão na orientação de estudos do segundo bimestre, né? Bom, a gente tem, enfim, geometria espacial, tá? Que é primas e cilindros nessa primeira aula. Depois a gente vai falar de pirâmides, enfim. Essa segunda orientação de estudos é só geometria, tá ok? E na aula de hoje eu selecionei para nós estudarmos as duas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2 dessa orientação de estudos, ou seja, a gente vai adiantar algumas aulas e ter tempo livre para fazer avaliações, né, com conforto, recuperações e tudo mais, tá? Bom, nessa primeira parte, que como eu falei para vocês são duas aulas, a primeira a gente vai reconhecer o assunto, os sólidos, né, que a gente vai estudar aqui prisma e cilindros. Então a gente vai reconhecer, vai ver o que é, que estrutura ele tem, tá? E na segunda parte nós vamos fazer contas, fazer cálculos, calcular a área total ocupada pelo sólido, o volume no espaço, tá? E aí serão apresentadas algumas fórmulas e aplicadas também, ok? Bom, vamos lá. Primeira parte, tá? A gente vai definir o conceito de prisma e cilindro. Eles têm algumas semelhanças, tá? Mas, enfim, vamos lá. Prismas são poliedros convexos que possuem duas faces paralelas e congruentes. Essas faces são conhecidas como base e as demais faces em forma de polígonos são chamadas de faces laterais. Bom, olha só. Eu vou fazer vamos pensar aqui. Eu vou rascunhar aqui o desenho, mas a gente vai depois colocar um desenho mais bonitinho. Bom, primeiro, o que vem a ser poliedros? Poliedros são sólidos geométricos, tá? Em que as faces são polígonos, tá? São polígonos, ou seja, são figuras planas, ok? E beleza. E duas dessas faces todas são paralelas, tá? Ou seja, eu posso desenhar aqui um quadrilátero aqui e esse ser paralelo a esse de baixo aqui, tá? E as demais faces, ou seja, essas que eu vou traçar aqui, ó, com essas arestas que não estão retas, né? Deveria estar retas. Aí você tem um prisma, onde essas faces, as arestas são os lados, tá? São os lados das faces. Então, essas faces com arestas pretas são as faces paralelas, né? E nesse caso são quadradas. E as laterais, que tem as laterais rosas, são de fato as faces laterais, tá? Eu fiz o caso simples e que nesse caso as faces laterais também são paralelas, mas é um caso particular. Isso vai estar em função da figura que for composta, tá? Nas bases. Por exemplo, eu posso ter um pentágono. Na verdade, é um pentágono em cima e outro embaixo. E aí traçar aqui, né? Olha lá, tracei aqui, aqui e aqui. Tá muito mal desenhado, né? Deixa eu ampliar aqui, ó. Tá muito mal desenhado, mas aqui você tem... Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer de novo aqui para vocês. Ó.
Vamos fazer, ao invés de pentágono, um triângulo. Triângulo. Faço um triângulo em cima, faço um triângulo embaixo, aí venho traçando as arestas laterais. Pronto. Olha lá. Esse triângulo de baixo e esse triângulo de cima, vou até pintá-los aqui, né? São faces da base, né? E essas laterais que eu não vou pintar porque vai ficar uma confusão danada, são as faces laterais. Então, faces laterais, e aqui são as bases que são paralelas. Observe que as faces laterais aqui não são paralelas, mas aqui é um caso particular, tá? Que só acontece com esse tipo de prisma. Tá bom? Então, o que é prisma? É um poliedro onde você tem lados, faces paralelas, e essas faces são as bases, e as demais faces são as faces laterais, ok? Nós podemos desenhar isso de uma outra maneira aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vou trocar de tela aqui. Ué, não está aparecendo para mim aqui. O que está acontecendo? Só um minutinho, gente. Deu ruim aqui. Bom, eu vou colocar um outro exemplo, que é esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Aqui eu estou mostrando para vocês um cubo, né? Um cubo fechadinho, né? O cubo, ele é um exemplo de prisma, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, você tem essa face de cima e essa face de baixo, que ambas quadradas, paralelas, né? E as laterais, que nesse caso também são quadradas, tá? Esse é um exemplo de prisma. E esse programa nos permite a planificá-lo, que nós vamos precisar fazer hoje também, tá? Você observa que quando a gente planifica, ou seja, a gente corta as arestas, né? Olha lá, abre a caixa, corta as arestas, abre a caixa, né? E expande essa planificação, planifica de fato. Eu tenho todas as faces, uma coladas na outra, mas no mesmo plano. E aí você consegue ver nitidamente quais são as faces. Aqui nesse caso, esse programa, ele só me dá um prisma, que é o cubo, né? Ele vai me mostrar depois a pirâmide também, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Na outra aula, aula que vem, semana que vem, a gente vai ver a pirâmide também, entre outros, né, que a gente não vai estudar agora, mas enfim, o dodecaedro, o icosaedro, né? Tem um que é a bola de futebol aqui, deixa eu ver se eu acho. Não achei não. Porque a bola de futebol, ela não é bola, né? Ela é formada por pentágonos e quadrados, né? Ou hexágonos, uma coisa assim. Tá bom? Bom, vamos continuar então lá para a nossa aula. Só um minutinho. Agora apareceu o programa que eu queria aqui. Mas depois... vou mostrar para vocês aqui um outro programa que a gente consegue construir, que é esse daqui. A gente consegue construir, né? Por exemplo, eu consigo fazer 3D, mas eu vou fazendo 2D mesmo, né? Aqui, faço um polígono, tá? Um polígono regular mesmo, vou fazer um polígono regular. 3, que foi a pirâmide, né? A pirâmide que nós fizemos. Aliás, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Fazer assim.
Aí fazer outra aqui embaixo, né? Os triângulos que nós fizemos naquela hora. Deixa eu só ajustar esse ponto aqui. E agora eu vou traçar uns segmentos de reta aqui para baixo, né? Olha lá, a gente construiu bem melhor do que eu tinha feito antes, né? Bem melhor do que eu tinha feito antes. O que a gente tem, ó, o triângulo aqui em cima, né? E o triângulo aqui embaixo. Se eu arrastar ele para cá, ó, eu continuo tendo um prisma, observa. Por quê? Porque eu continuo tendo esse triângulo de cima paralelo ao triângulo de baixo. O plano que contém esse triângulo de cima é paralelo ao plano que contém o de baixo. E se eu arrastar ele no mesmo plano paralelo, olha o que acontece. Eu continuo tendo um prisma. Por quê? Tenho paralelogramos nas faces laterais, tá bom? E as bases continuam sendo paralelas. Uma observação: esse tipo de prisma, tá? A gente chama de prisma reto, tá? Porque, trocando em miúdos, a base de cima está exatamente em cima da base de baixo, tá? Então é reto. Entre outras palavras, a gente diz que esse ângulo aqui formado entre a aresta da lateral e a aresta da base, eles fazem um ângulo reto. Mas se eu marcar aqui, ele não vai dar ângulo reto, tá? Por causa da planificação. Já se eu arrastar um pouco para cá, ó, eu não tenho mais o meu triângulo de cima em cima do triângulo de baixo, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter um prisma oblíquo, tá? Então, quando acontece o prisma perfeito, ele é reto. Quando ele está torto e as bases são congruentes, são congruentes, claro, mas estão uma em cima da outra direitinho, a gente vai ter um prisma oblíquo. Anota isso aí no caderno de vocês, tá? Porque não está na apostila, mas eu vou colocar no exercício para a gente poder lembrar, tá ok? Bom, vamos voltar então aqui para o conteúdo. Vamos lá. Então, desenho bem melhor agora, tá? Poliedros convexos, prisma, ok. Agora o cilindro. O cilindro, se vocês entenderam bem o que é prisma, o cilindro fica muito mais fácil, porque o cilindro tem esse mesmo formato, tá? E o que vai acontecer? As bases, ou seja, as faces que são paralelas, elas vão ser círculos, né? Então vai ser mais ou menos isso daqui. E a representação dela vai ser feita desta forma aqui, né? Você tem um círculo de raio R, embaixo outro círculo de mesmo raio, e você vai ter aqui uma altura, tá? E aí você tem o cilindro. Cilindro, gente, lata de refrigerante, enfim, N coisas, né? Aqui a gente tem os exemplos, né? Ó, dos prismas, os prédios, né? Os prédios geralmente fazem prismas. E aqui cilindros, torres, né? Diversas torres por aí, torres, chaminés, são cilindros, né? Aqui, olha essa representação que bonitinha, né? Dá para ver direitinho aí um tambor, né? Que é o cilindro, tá ok? Tanto os prismas quanto os cilindros possuem bases paralelas. Aí digo mais, você vai ter os cilindros retos e oblíquos, tá? Ele também pode entortar, que nem eu fiz no GeoGebra, naquele outro programa. Eu dei uma entortadinha, você viu que ele não é reto. Ou seja, a altura, a reta auxiliar que mostra a altura, ela pode ser oblíqua, né? Ela pode não ser fazendo ângulo reto com a base. E aí ela vai ser tortinha, tudo que for tortinho. Mas, desde que as bases sejam paralelas, é um cilindro, tá bom? Então, nos prismas, essas bases podem ser retangulares, quadrangulares, triangulares, hexagonais, pentagonais, seja, você pode escolher qualquer polígono para as bases.
desde que elas duas sejam iguais. Se você escolher um pentágono para cima, você vai ter um pentágono embaixo, né? Porque tem que ser exatamente igual, ok? Já nos cilindros, seja ele reto ou oblíquo, as bases são redondas, ou seja, circulares, né? Bom, aqui uma observação de pirâmide, tá? Que ele tem base, só uma base, tá? Mas enfim. E aqui eu apresentei para vocês o conceito de prisma e cilindro, tá? O cilindro tem uma face curva, não é? Porque no prisma as faces são, digamos assim, todas planas, né? Todas figuras planas, tá? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra como que eu vou construir a minha maneira aqui nesse outro programa um cilindro aqui, tá? Eu coloquei um círculo mais achatadinho, tá? E vou fazer outro círculo também mais achatadinho aqui, tá? E vou traçar pronto, esse segmento. Aqui você está vendo elipse, mas só para poder representar mesmo, tá? Bom, aqui o que vai acontecer? Pronto, a gente tem, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Ah, consigo arrastar, olha que maneiro. Olha que maneiro, tá? Eu deveria apagar esses pontos todos, mas vai dar muito trabalho. Enfim, você está vendo aqui o círculo em cima, o círculo embaixo, e essa linha reta, ela só representa uma face lateral, tá? Aqui, a gente tem exatamente um cilindro, tá? Reto. Observe que esse segmento de reta que está na face lateral, ele é reto com a base. Se eu andar um pouquinho com ele para cá, olha o que acontece. Ele já muda de configuração, né? Ele continua sendo cilindro, porque um sólido formado por duas bases circulares, bases essas opostas e congruentes, e quando eu entorto ele um pouquinho, ele continua com as bases paralelas, só que a face lateral ela tem um ângulo diferente de reto, diferente de 90 graus. Ele é mais, como a gente fala, de fato, oblíquo, tá? E aí, enfim, está aí configurado o nosso cilindro no meu rascunho, tá ok? Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a segunda parte da aula, que é a parte de cálculo, tá? Que é a parte de cálculo. Bom, uma coisa que é importante a gente fazer, olha só, cálculo da área do prisma. O que é o cálculo da área do prisma? O cálculo da área é você calcular a área de cada face e somar tudo, tá? Cada face que forma aquele objeto. Mas para isso a gente tem que pensar aqui em algumas coisas, tá? Primeiro, se você for pegar um prisma quadrangular, que é esse ali à esquerda, o que vai acontecer? Ele tem quadrados nas bases e retângulos nas faces laterais. Então você vai ter que saber calcular a área de quadrado e a área de um retângulo. Na segunda direita, figura formada por retângulos e triângulos. Você vai ter que saber calcular a área do triângulo e a área do retângulo. Aqui ele mostra isso, tá? Por exemplo, o exemplo 1, ele pede para calcular a área total do prisma retangular. Beleza. E no número 2, ele pede só a área lateral do prisma. E, na verdade, ele errou, né? Aqui não é só a área lateral, é a área total. Porque ele calcula depois a área total. O que viria a ser a área total? Vou escrever a área total em cima também. De novo, é a área de todas as faces, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na aula de hoje, calcular até o primeiro exemplo, tá? Por quê? São muitas fórmulas, então eu já apresentei para vocês a diferença entre prisma e cilindro.
que é uma quantidade de informação. Agora, eu vou fazer esse exercício com vocês, vou passar uma lista que já está na plataforma, só com isso, e o assunto cobrando o assunto que eu já fiz, tá? A área total do prisma vai entrar triângulo, vai precisar de uma maior atenção. Então vai ficar para a aula que vem, junto com a área lateral e total do cilindro, que aí serão duas informações um pouco pesadas, tá? Depois eu vou já tendo trabalhado com a área do triângulo aqui, blá blá blá, a gente vai para o volume do prisma do cilindro, que aí a fórmula é a mesma, só muda uma configuraçãozinha ou outra, tá? Então vamos lá, gente. Determinar a área total da figura abaixo. A figura abaixo é um prisma reto, tá? Bom, esse 3 centímetros é esta aresta, esse 5 centímetros é esta aresta e o 4 é esse. Bom, é muito estranho, né? Aqui mede 4, aqui mede 3 e isso aqui ser menor do que isso, mas enfim, paciência, né? Vamos lá, gente. Podemos perceber que a figura possui 6 faces paralelas 2 a 2. É a caixa, né? É a caixa retangular, é o prisma retangular. O que nós vamos fazer? Preste atenção. Deixa eu apagar esses traços que eu fiz aqui para vocês não se perderem. Olha só. Eu vou tentar pintar aqui, não vai dar muito certo não. Essa face aqui, ela tem dimensão 3 e 5, concordam? Comprimento e largura. Tá? 3 e 5. Então a área dela é 15, porque a área do outro retângulo é base vezes altura, ok? Tá. Mas ela também é essa daqui, né? É a mesma aqui. É congruente a essa. Tá ok? Então o que a gente pode fazer? Vai calcular a área de baixo e multiplicar por 2. Tá. Vamos lá. Essa daqui da frente, que eu vou fazer uma curva assim. Poderia ter usado outra cor, né? Porque o azul já tem coisa. Essa aqui da frente, ela é... deixa eu só fazer uma coisinha aqui para vocês não se confundirem. Pronto. Ela é a mesma que essa daqui, concordam? Porque a aresta de baixo... Vou fazer isso aqui. A aresta de baixo, essa daqui, mede a mesma coisa que isso. E a altura é a altura. Acabou. Então, 4 vezes 5. O que a gente faz? Calcula a área dessa frente aqui, multiplica por 2, porque tem lá de trás também. E o que está faltando agora? Está faltando essa daqui, né? Eu vou fazer um xão assim, ó. Essa daqui. Essa daqui é a mesma coisa. É 3 vezes 4, que é igual a essa daqui. Então, como é que a gente faz o cálculo dessa área, dessa parte? Eu calculo essa de rosa e multiplico por 2. Vocês viram que em todas as faces a gente multiplica por 2? Na verdade, não todas, né? Em 3 delas você multiplica por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a área total da seguinte forma. Eu vou pegar 3 vezes 5 é a área da base, né? Então, 3 vezes 5, mais 5 vezes 4, é essa face da frente, 5 vezes 4, mais 3 vezes 4, quem é 3 vezes 4? É essa face de rosa, 3 vezes 4. E como cada uma dessas 3 a gente multiplica por 2, eu coloco essa soma dentro do parênteses e toda ela eu multiplico por 2. Tá? Então vamos lá. 3 vezes 5, 15. Mais 5 vezes 4, 20. Mais 3 vezes 4, 12. Isso tudo vezes 2.
15 mais 20 mais 12, 7 mais 2, 5 mais 2, 7, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 vezes 2, isso vai dar 94. Vamos fazer direitinho? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 9 centímetros, tá bom? Bom, com essa explicação, o que a gente pode considerar, tá? Num paralelepípedo, porque isso aqui é um paralelepípedo, tá, gente? Isso aqui é um paralelepípedo. Isso é um paralelepípedo. Então, no paralelepípedo, a área total vai ser dada da seguinte maneira, tá? Se você tem dimensões A, B e C, que são comprimento, largura e altura, o que a gente vai fazer? Vai fazer o produto A vezes B, mais B vezes C, mais C vezes A, mais A vezes C. Produto 2 a 2 de cada um, a soma deles multiplica por 2. Só isso, tá? Então você pega comprimento vezes largura, comprimento vezes altura, largura vezes altura, soma esses produtos, multiplica por 2 e encontrou a área total. E é isso que ele fez aqui. Olha lá, só que ele fez um pouquinho diferente, ele multiplicou cada um por 2, não tem problema nenhum, tá? Aqui, ó, 3 vezes 4, 5 vezes 4, 3 vezes 5, multiplicou, tá bom? E aí, lembrando que eu coloquei aqui centímetros, né, mas é centímetros quadrados, tá? Porque centímetro é unidade de comprimento e centímetro quadrado é unidade de área, tá bom? Bom, eu vou encerrar então por aqui, tá? A atividade de hoje vai ter exatamente a cobrança, na verdade, a verificação, né? A verificação do conceito de prisma e cilindro, algumas perguntinhas a respeito disso, tá? E calcular a área total. E na próxima aula a gente vai falar sobre a área dos triângulos, tá? E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem no aplicativo, no WhatsApp, enfim, se comunique comigo, ok? Fiquem na paz e até uma próxima.